segundo Evangelho segundo o Espiritismo, as três revelações. Nós gostaríamos de dizer que todas as perguntas são bem-vindas durante a nossa pequena reflexão. Nós estaremos aqui explorando essas revelações, essas três revelações, nos trazida como pontos de luz no nosso caminho ascensional. Luz necessária numa terra de sombras, numa terra de escuridão, mas que, respeitando aí o livre-arbítrio de cada um, essas luzes chegaram no momento oportuno para clarear, para nortear o caminho de cada um de nós. Então, nós vamos voltar um pouco ao tempo, mas antes disso, nós gostaríamos de endossar as nossas reflexões, pegando algumas perguntas aí do Livro dos Espíritos, na parte que o Mário mais gosta, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, também capítulo 1, a lei divina ou natural, estamos falando de revelação, nada como pegar o endorso lá da lei divina ou natural, capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 622 vai nos dizer, Mário, depois que você ajudasse aqui, eu acho que já está aqui, ó. A 622, você lê a pergunta e a resposta também? 622. É só isso aqui. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Obrigado, Mário. Então, essa vai ser uma pergunta que a gente vai endossar o nosso estudo, é a pergunta 622, em que nos diz que em todos os tempos Deus envia homens sábios, mais experientes, para nos trazerem um pouco dessa luz, um pouco dessa verdade. E essas três revelações vai estar incluído nisso. Então, nós estamos aí pegando perguntas e respostas que vão endossar o nosso trabalho. A pergunta 628, ela é um pouquinho mais elaborada, mas a gente vai pegar só uma parte dela. Aliás, a pergunta eu vou dirigir a vocês aí da internet, a turminha aqui. E a pergunta é essa: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por quê? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? O que vocês acham aí? 628. Essas duas aqui vai para a nossa base. Então, quem quer tentar a resposta, por que a verdade não foi posta à disposição? Eu já estou com a boca aberta aqui, né? Eu também. Então vamos lá, rapidinho, porque isso aqui é só o começo, só para esquentar. Por quê? Porque a gente não está preparado ainda, né? A consciência vai abrindo, né? À medida que a gente vai abrindo o coração da gente para Jesus. Foi o que a Vera falou no início aqui da responsabilidade da gente. À medida que a gente vai aceitando esse desafio de crescer, de melhorar, a gente vai vendo mais coisas. Ótimo. Ele já respondeu, né? Acredito que sem entendimento ou preparação, a verdade não será compreendida. Ok. Exatamente. Quem foi que falou aí? A Audrey. A Audrey. A Audrey sempre trazendo boas colocações. Obrigado, Mário. Mesma coisa, a Audrey com as outras palavras aí. Na verdade, a verdade ela é tão expressiva que se ela não tiver o momento certo, ela pode até causar cegueira. Tem até aquele ditado conhecido que a gente já trouxe aqui, diz que a verdade é como licor. Em altas doses, embriaga. Né? Então tem esse termo é geral, mas essa colocação, que é a resposta aqui, é que cada coisa tem que vir a seu tempo, porque pode causar a cegueira mesmo. Né? Eu estava pensando aqui, imagina uma criancinha no jardim da infância, e você está aprendendo ainda a reconhecer os números.
uma boa tentativa, talvez, de somar com 1 é igual a 2. Aí você coloca uma raiz quadrada de 25 e fala, agora resolve essa raiz quadrada de 25. Daí você vai olhar para você e falar, haha, né? Ela não vai completamente compreender. Então, é que essas verdades, e nós vamos trazer algumas revelações aqui, no dia de hoje, que o nosso tema é as 3 revelações, cada coisa vem a seu tempo. Então, na nossa história aqui, a Terra, vou até colocar aqui, qual a idade da Terra? 4,5 bilhões de anos, tudo aproximadamente. Bilhões, né? Bilhões. Isso. 4,5 bilhões Isso. de anos. A nossa terrinha aqui. Desde aquele tempo, nós temos a presença de Jesus com sua equipe especializada de técnicos. Nós poderíamos arriscar aqui a dizer, da nossa própria imaginação, alquimistas, super biólogos, super pessoas ligadas à área da química, preparando o terreno para que houvesse aí um progresso e que a luz viesse ao seu tempo. Tudo cadenciado em 4,5 bilhões, trabalhando a nebulosa que se deslocou do Sol, e a partir daí, mantendo os elementos essenciais na crosta planetária, no mundo espiritual, no espaço, em outros planetas, esperando a oportunidade de aqui na Terra surgir o mineral, depois surgir o vegetal, depois surgir, olha só, os vegetais trabalhando, Tá bom. os vegetais trabalhando a reprodução, a alimentação, mas as plantas ainda presas, elas não se locomovem, as plantas não se locomovem. Aí mais na frente, para mostrando o processo de crescimento espiritual, aí a locomoção dos animais, trabalhando o instinto e mais tarde o homem. Esse processo aqui, ele durou muito tempo, porque as primeiras, vamos dizer assim, projeto de ser humano, nós fomos percebermos hominídeos por volta de 2 milhões de anos atrás. Mas esses aqui, hominídeos, eram tipo macacos que andavam, às vezes conseguiam ficar em pé, mas também usavam bastante as mãos e os pés. O tempo vai passando, encarnação vindo, encarnação retornando, e aí nós vamos ter aí um progresso que não é o nosso estudo de hoje, mas a gente vai ter aí o Homo erectus primeiro, que é quando foi a primeira ideia de que o homem conseguia ficar em pé, né? Ou o macaco conseguia ficar em pé. Mais na frente, o Homo sapiens, que de sapiens não tinha nada, o que ainda estava bastante atrasado, e aí, mas tudo acontecendo cadencialmente, sem nenhuma nota que representasse uma capacidade de raciocinar e de inteligência ainda, né? O nosso estudo na evolução, houve um período que vai haver uma bifurcação entre esses animaloides que vão continuar sendo macacos, e aí depois vai surgir uma certa forma o homem. Mas a primeira ideia de homem, nós vamos perceber, isso aí tem vários que a gente está pulando aqui, tem os pitecantropos, tem o Homem de Pequim, tem vários outros. Quem leu Os Exilados de Capela pode perceber esses detalhes, mas o que nós queremos trazer aqui é o Neandertal, que foi, se a gente olhar na internet, Neandertal, nós vamos até ver, olha, eu já vi um desse aí na rua, porque é bem parecido conosco, né? O tipo do rosto e tudo, você fala, isso aí é um homem, né? O Neandertal que mais parece conosco, e nesse período aqui do Neandertal, nós vamos ter também
a presença aqui na Terra da chegada dos capelinos, que são espíritos que vieram de capela isolados aqui. Até então, nós estamos falando, e a revelação, onde entram, né, as revelações? Bom, aqui nesse período aqui, vamos colocar antes do Neandertal, são projetos, experimentos, exercícios, onde o ser humano, ou ser, né, não era humano ainda, ele estava ainda andando em labirintos, estavam ainda formando ainda fixação de caracteres, com a vida que chega, com a vida que vai, isso tudo orientado pela equipe de Jesus Cristo. Porque quando o ser não tem condição de ser o responsável para planejar a sua própria vida, aí os espíritos superiores é que tomam conta deles, né? Então, para nós vai interessar aqui os elementos daqui para frente. E aqui, já com o homem de Neandertal e tudo, e aqui nessas encarnações aqui já aparece um pouco de desenvolvimento. E esse grupo aqui, eles começam então a ter uma ideia mais ou menos de Deus. E essa ideia ela é captada por interação do homem com coisas da natureza que ele não pode explicar. Então, se aparecia uma pedra, rolasse do alto, uma pedra enorme, e caísse num lugar que quebrasse alguma coisa que o homem da caverna não conseguia quebrar, aí eles começavam a adorar a pedra, falar, essa pedra é Deus, porque eles não conseguiriam explicar. Então, aí teve a adoração das pedras, teve a adoração das plantas, teve a adoração dos animais, e depois teve a adoração dos próprios homens. Então, e como muitas coisas na natureza e o homem não poderia explicar, ele então não teve apenas um Deus. Ele teve, esse aqui é Deus, aquele ali é Deus, aquele ali é Deus, Deus trovão, é o Deus da montanha, é o Deus das águas, e aí criou esse sistema, que é o sistema politeísta. Então, até aqui, haviam então muitos deuses. Até hoje, ainda tem religiões no nosso planeta que são politeístas. E acreditem ou não, hoje, no dia de hoje, né, eu tenho um amigo que é hindu, da Índia, o Raul, e ele, o nome não parece indiano, né, Raul? Raul Agapauwa. E ele falou, eu perguntei para ele, qual que é a sua religião? Ele falou assim, hindu. Eu falei, você acredita em um Deus ou em muitos deuses? Só por curiosidade, né? E ele falou assim, em muitos? Em muitos. E ele é hindu. Então, essas religiões, elas tiveram vários ramos, né? Vários. Então, eu acredito que tem um hindu que não pensa assim, mas tem um hindu que pensa assim também, e nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Então, muitos eram politeístas, né? Muitos deuses. E aí a gente fala assim, ok, tá bom, mas a gente está falando aqui do progresso espiritual e da assistência da espiritualidade. Então, aqui, voltando à questão 622, você lembra, Mário, qual que é a resposta e a pergunta? O problema. 622 estava perguntando se Deus enviava espíritos. E qual que é a resposta? É que envia várias pessoas com missões superiores para... Exatamente. Então, aqui já, olha como é que a perfeição do condutor do nosso planeta, que é Jesus Cristo, olha como é que ele faz. Aqui nós vamos ter, então, espíritos e religiões nascendo no Egito, na Índia, na Grécia, e para trazer verdades do mundo espiritual. Só que, o que vocês acham aqui da evolução das pessoas? Era boa, mais ou menos, ou estava muito fraca ainda? Fraca ainda. Muito fraca ainda. Então,
que acontece a pergunta 628, a verdade Vai chegar no tempo certo, né? no tempo certo. Então, essas verdades aqui, os Vedas, 5, 6 mil anos antes de Cristo, já falava tudo da reencarnação de Deus. É mesmo? Mas por que como que é isso, né? Porque esses estudos, eles eram fechados. Eles eram para iniciados, e às vezes, para você ser um iniciado, você passava a vida inteira. Leon Denis vai explicar isso falando das doutrinas secretas, que surgiram em todos esses lugares, mas ela era fechada, não, você não tinha acesso, só um grupo fechado. A gente pensa assim, mas por que tinha um grupo fechado? Porque nós temos aqui pessoas de onde? Capela, que já tinha um conhecimento da luz. E nós tínhamos aqui o Neandertal, que nasceu e viveu aqui, Isso. né? E aí ele certamente talvez não teria ainda. Então aí já começa, veja como a espiritualidade atende a cada um a seu tempo e a sua maneira, né? Então aí nós tivemos aqui esses dois. E é interessante que essa luz, ela chega e eles colocam assim, para os que, isso tirando da registro da Bíblia, Isaías 9:2. Para os que viviam nas sombras, uma luz, uma luz surgiu. Uma luz surgiu. E aí nós vamos para o português e fala assim, o que que é uma? E a Kátia, que é muito esperta, vai dizer, isso é um artigo. Obrigado, Kátia. É um artigo definido ou indefinido? Definido. Hum? Indefinido. Indefinido, uma luz surgiu. Porque os que viviam aqui, eles conheciam a luz. Então, uma luz surgiu. Uma luz surgiu para eles. E os que viviam, e os que andavam na escuridão, a luz surgiu. A luz. A. Perguntar para a Cátia que ela é boa no português. O que é isso aqui? O A? A luz surgiu. A é um artigo. Ela falou artigo. A é um artigo. Artigo definido ou indefinido? Definido. 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 A luz. Por que a luz surgiu para os que andavam aqui? Porque eles conheciam a luz. Eles vieram exilados de Capela e eles já conheciam a luz. Então a gente vai percebendo que a doutrina espírita vai trazendo essa facilidade para que a gente possa melhor compreender essas etapas que a gente vai passando no nosso caminho para a luz, no nosso caminho ascensional. Mas aí, nós estamos aqui no Capela, né, Neandertal, passaram-se muitas encarnações, e aí então vai ter aqui uns pilares, porque tudo tem a época certa, né? Posso colocar isso muito alto, não, senão eu não chego lá. Não vou passar do teto lá na revelação. Então aqui, Chega no meio de tá. Aqui nós vamos então, primeira revelação, Moisés. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, na primeira parte, Moisés. Então Moisés vai trazer revelações que o mundo ainda não tinha. E essas revelações incluíam o quê? Pergunto para vocês, incluiu o quê? Ou incluiu o quê? Os 10 mandamentos e uma coisa que vai ajudar muito a gente hoje aqui, a ideia de um Deus único. único, né? Deus único. Olha o progresso aí que já foi significativo nessa primeira revelação. Mas aí a gente pergunta assim,
essa revelação, um ser escolhido, essa revelação, ela veio de forma fraterna, carinhosa, ou ela veio de forma coercitiva, Punitiva, né? hã? Até punitiva. Punitiva, Pude. tem, assim, pressão, opressão, constrangimento. Vem com constrangimento ou vem com fraternidade, com amor? O que vocês acham? Só por o que eu li no Evangelho de agora, né? As Uhum. leis de Deus naquela época, o homem precisava de leis específicas que suprisse a abertura mental deles para com Deus. Não foi Então pude. Moisés veio daquele jeito. Então foi uma coisa mais, como ela fala, uma coisa mais punitiva, mais Exatamente. organizada. Rígida. Isso é importante para a gente observar, porque apesar de a gente não presta muita atenção, mas foi sim coercitiva, Uhum. constrangedora a forma como Moisés. Acontece que tem muitos irmãos nossos que ainda vivem nessa primeira revelação. Isso. Nós já fomos aqui na primeira comédia confraternização de uma cidade espírita de Belo Horizonte. Nós estivemos lá, acho que eu fui na segunda, aí estava assistindo um teatro lá e um amigo meu estava vendo o teatro dos meninos lá na frente, estava falando, "Nossa, isso aí é tudo que o pessoal de Moisés, porque assim, me dá isso!" Era uma coisa, eu falei, que isso? Eu estava um pouco assustado. Aí meu amigo falou, isso aí é tudo lá da época de Moisés. Porque é uma pressão. Mas aí, veja bem, agora vamos identificar, porque a gente está falando foi coercitiva, foi constrangedora. Agora eu falo assim, então por que que foi constrangedora, né? Vamos responder isso aí. Os 10 mandamentos. 3 deles são positivos. Amai a Deus sobre todas as coisas, honrai o vosso pai e a vossa mãe, guardai o dia de sábado. Esses 3. Os outros são todos constrangedores. Não mata, não faça isso, não cometeis isso, não fazeis aquilo, não roubeis, não, 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 não. Então aí está mostrando o constrangimento, porque o homem, no seu processo evolutivo, ele ainda não estava preparado para mais do que isso. Então, para nós que temos isso, como o Mário falou na aula passada, e o subconsciente, a gente então tem que pensar se a gente às vezes não está agindo com aquela experiência que a gente traz, né, Wallace, no nosso backpack. Passaram-se aí mais de 1000 anos e aí nós vamos ter uma outra revelação. Alguém sabe qual que é a segunda revelação? É Jesus, né? Muito bem, Jesus. Que a gente tem muito para falar aqui. Jesus. Antes da chegada de Jesus, nós tivemos uma pessoa importante na história que preparou o caminho de Jesus. Quem foi ele? João Batista. João Batista. Então, aqui assim, isso é importante para nós, que nós vamos fazer uma correlação dele. Eu vou colocar JB aqui, não é Jornal do Brasil, é João Batista. E João Batista, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus, anunciando que ele viria, o ser que era esperado. Então, ele preparou, anunciou que viriam coisas boas, viria o enviado do Pai, que não era ele, que às vezes até confundiam que era ele, e Jesus consolidou o que ele anunciou com a presença de Jesus. Então Moisés trouxe o Deus único, aqui o Deus de justiça. Gente, eu sou canhoto, então eu não consigo ver o que eu estou escrevendo. Fica mais ou menos assim. E Jesus vai trazer então o Deus de amor. E a lei maior aqui é colocar, amar a Deus e ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo. Então Jesus trouxe essa lei de amor,
esse Deus de amor, modificando bastante o que existia antigamente, que era a questão da justiça, e ele nos dizendo que aprendeste o que foi dito, eu, porém, vos digo, e aí foi trazendo a lei de amor. E aí, para fazer uma pontinha aqui no estudo que o Wallace fez para a gente aqui, o Wallace trouxe para nós a lembrança da classificação dos espíritos, né, Wallace? E aí, Jesus, que é lá do mundo puro, né, do mundo superior, ele então envia para nós aqui, vamos supor que tem algumas pessoas aqui no início da escala evolutiva, espíritos imperfeitos, e que precisam de entendimento e de luz. Então, Jesus envia o quê? Nas suas lições, o que ele está jogando de fora para dentro são sementes. Sementes que a gente está recebendo. Hoje nós estamos recebendo algumas sementes aqui, refletindo esses estudos. Nessa lei de amor, Jesus vai nos trazendo sementes. E o que é preciso para que a semente se torne um fruto, se torne uma árvore, cresça? É preciso que a terra seja Fértil. fértil. Né? Então, aqui começa a entrar, então, a responsabilidade de cada um de nós de receber essas sementes que a gente está recebendo, nutri-la dentro do nosso íntimo, para que a gente possa, então, ir progredindo. Então, essa é a revelação de Jesus. E aí, com o passar do tempo, o próprio mestre deixa claro que tinha coisas que ele não poderia nos dizer, porque não estávamos preparados, mas que ele iria nos enviar o Consolador, que iria nos trazer muitas coisas e nos fazer recordar tudo que ele nos disse. Então aí a gente vai então para a primeira revelação aqui, que no caso aqui eu vou dizer aqui que é a verdade e eu vou explicar por quê. E aqui, no caso, a doutrina espírita. Vou colocar entre aspas aqui. Então aí veio a verdade, a doutrina dos espíritos. E o espiritismo, agora essa informação que a gente tem aqui, ela é bastante importante. O espiritismo, ele não vai avocar ou tentar trazer uma verdade própria dele mesmo. Apesar dele trazer todas essas colocações que a gente vai aprender da filosofia, da religião, da interação com o mundo espiritual, tudo isso que ele traz com muita tranquilidade, com muita serenidade, é para que nós, adeptos do espiritismo, nos retornamos a Jesus. Peraí. Para que a gente reconheça Jesus. De maneira que o espiritismo, sem o cristianismo, não passa de cogitações científicas e filosóficas que vão atender o homem do mundo, mas não o espírito imortal. Anotem isso, porque isso é muito importante, isso aí vai mudar para nós, quando a gente estava refletindo sobre isso, isso vai mudar um pouco o nosso parâmetro de espiritismo e cristianismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, dizem os espíritos.
Então, o espiritismo, ele não tem uma bandeira que ele quer, é isso que eu quero, é meu, é do espiritismo. Não. Tudo que ele vai fazer, o esforço todo do espiritismo é para nos fazer relembrar de Jesus. E às vezes a gente confunde isso. Às vezes chega uma pessoa de outra religião e fala assim: vem aqui, o espiritismo está errado porque não existe reencarnação. Aí a gente começa a discutir com a pessoa, ou dialogar com a pessoa, argumentar com a pessoa para dizer: não, a encarnação existe. Aí você perde aquele tempo, a pessoa não vai aceitar a, a pessoa não vai aceitar aquele argumento e a gente está perdendo tempo. Porque o espiritismo, todo o trabalho dele é para nos levar a Jesus. Todo o trabalho. É mesmo? Então vamos provar isso, vamos. Esse livro aqui, Fonte Viva, da coleção de Emmanuel, de 5 livros, né? Fonte Viva, Linha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Ceifa de Luz, né? E Pão Nosso. Tem versículos bíblicos, né? Ensinados por Jesus, das lições de Jesus. Cada livro tem mais ou menos umas 300. Então, só aqui já tem 1.500 versículos avaliados e usados diariamente no Espiritismo. Ensinamentos de Jesus, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, um livro básico da doutrina, Ensinamentos de Jesus. Os romances de Emmanuel trazem as revelações para nós, mas nos mostram o ensinamento do Cristo, como que era, nos trazendo detalhes. Sim, trazendo revelações que Jesus não trouxe, porque Jesus trouxe de forma figurativa. Mas se nós vemos, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai nos dizer alguma coisa assim: nas suntuosas ruas de Corinto. E aí a gente escuta e fala assim: nossa, Emmanuel é um poeta, né? Suntuosas ruas de Corinto. Isso em 1942 foi quando o livro foi escrito. Em 1974, uma pesquisa de arqueologia e tudo, descobriu-se que as ruas de Corinto eram de mármore. Então, Emmanuel, ele não estava fazendo poesia para nós, embora ele escreva muito bem. Ele estava informando para nós que as ruas de Corinto eram suntuosas. Então, o Espiritismo tem essas revelações para a gente, mas a ideia é toda para nos levar a Jesus. E a gente pergunta: nossa, interessante. E Jesus, ele também acreditava que ele, né? Porque, veja bem, existe aqui, eu vou chegar no Jesus aqui daqui a pouco, existe aqui uma correlação entre João Batista e a doutrina espírita. O João Batista, antes de Jesus chegar, e fala: ei, ele vai ser o que vai mostrar o roteiro para nós. E o Espiritismo, olha porque já passou e fala: foi ele que trouxe a lição. Perceberam a grandeza e a força do Espiritismo? É para a presença do Espiritismo. Às vezes a gente confunde isso e a gente fica tentando argumentar os princípios espíritas. Não, a mensagem espírita é essa, de nos levar de volta a Jesus. Tem certeza? Temos certeza. Qual é o que nos leva à salvação no Espiritismo? Qual que é, Marcos? Não há problema sério aí, né? Fora da... Salvação. Fora da caridade. Fora da Isso. caridade, não. Fora da caridade não há salvação. E o Espírito Vicente de Paulo, no capítulo 13, versículo 12, eu acredito, ele vai dizer que
a caridade em todos os mundos é a eterna âncora da salvação. Então, não é só na terra, não. É no mundo. A caridade é uma lei do mundo. E você vai no Google hoje, quem quiser, e fala assim, o que é caridade? Ele vai dizer assim, caridade significa amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Espiritismo não advoca, não defende nada de si próprio. Ele nos aponta para Jesus. Esse é o grande diferencial. E se a gente anotar isso, para a gente perceber que isso faz toda a diferença, né? E a gente pergunta assim, desculpa, Mário, fala. Não, não, não. Você tá falando. É porque é tanta coisa que tem aí, Márcio. Sim, Porque sim. quando João Batista veio, ele começou a despertar uma mente. E eu Sim. acho também que quando Jesus estava para chegar, a frequência da Terra mudou. É o que está acontecendo agora novamente. Kardec veio, falou, igual o negócio da caridade aí, sabe? A caridade do ar, mas assim, porque a lei, ela te suporta, ela não te transforma. O que transforma é a caridade, a prática do que você aprende. Então, isso é muito importante, mas a gente só vai colocando isso em pauta porque a gente é a caridade. O que é caridade? É eu dar esmola? Não. É você se transformar. É você nos seus atos Isso mesmo. diários, nas suas operações, mudando seus hábitos, que você vai praticar caridade com você depois. Exatamente. Lembrando, É, lembrando que Jesus, ele inspirou Kardec em toda a sua missão. Isso, com toda certeza. Jesus é o Espírito da Verdade que corrigiu e recorrigiu tudo que Kardec escrevia, né? Exatamente, Participou ali. isso. E nós estamos então aqui retornando aqui para a gente ver que existe uma correlação entre o Espiritismo e o ensinamento de Jesus, porque às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho que eles querem separar o ensinamento de Jesus. Não tem como, gente, pois os livros estão todos aqui, tem os romances, tem um livro, tem até dentro do Pentateuco, tem, então é difícil. Agora, a outra pergunta que a gente pode fazer aqui, e Jesus, ele acreditava, tá ótimo, é o que nós vamos precisar. E Jesus que acreditava, ele também acreditava que ele era, porque o Espiritista dizer, né? Ele é que nós devemos seguir. João Batista falou, é ele que virá. E Jesus, ele também achava, que ele também falava que ele era? Falava. Ele falava assim, eu sou a porta. Quem passar por mim terá, né, vida eterna. vida eterna, terá passagem. Ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele também trazia essa informação. E ele também nos trouxe, já para a gente poder fechar aqui nessas três revelações, eu acho, para início de trabalho do ano, a gente acredita que é uma boa reflexão, a gente vai dizer, vai observar, amarrando Jesus com esses assuntos aqui, que Jesus vai dizer assim, em João 10:9, eu acredito, ele vai dizer assim, credes em Deus. Olha só, a pessoa canhota, ela escreve e vai apagando o que ela escreve. É verdade, a gente, é uma luta. É quase uma provação. Credes em Deus. Esse verbo aqui está em qual tempo? Eles tudo um Na minha... pretérito perfeito. Não, presente. Presente? Eu creio, tu credes. Isso, Né? creio. Eu também não sabia, não, mas a gente tem que olhar, porque a minha mãe é uma ótima professora de português, mas ela foi minha professora há 2 anos. Mas eu tinha eu não era, ela não achava que eu era muito bom. Mas eu passava com 8. Assim. Credes,
credes em Deus. É uma afirmativa que Jesus está dizendo, credes em Deus. Por quê? Quando ele falou isso, já tinha vindo Moisés antes. Então, muitos já acreditavam em Deus, né? Credes em Deus, ele está dizendo. Aí a segunda frase fala assim, crede também em mim. Crede também em mim. Ok, isso aqui só um versículo. Crede, eu não vou nem perguntar esse porque é difícil. Tá no imperativo. Isso. É uma orientação que ele está dando para nós. Você acredita em Deus? Então, acredite em mim. Você que já acredita em Deus, agora acredite em mim. Porque Deus é o provedor, é aquele que nos dá a energia, nos dá o ar, mas as orientações, elas vêm das lições de Jesus, né? Crede também em mim. Então, para a gente crer em Jesus, porque ele, com Jesus, para a gente já ir fechando, ele vai nos trazer vida e vida em abundância. Mas a vida em abundância não é uma vida de existir. Porque o mineral existe, a planta existe, o animal existe. É um outro tipo de abundância. A vida em abundância é aquela vida em que o ser abre o seu coração para receber e para integrar com as lições vivas do Evangelho, onde ele se olha por dentro, é capaz de se enxergar e ter a coragem de trabalhar aí os pontos positivos e negativos para ir se aprimorando. Só para fechar mesmo assim de vez, lembrei do filho pródigo, que lá, perdido lá, depois de ter ser visitado pela insensatez, pelo descuido, pela invigilância e perdendo tudo, aí o Evangelho fala assim, caindo em si, ou às vezes tornando em si, né? Caindo em si quer dizer aquele momento em que nós olhamos para dentro de nós. Porque nós temos esse cair, a gente tem muito cair em si para o próximo, né, Mário? Tem gente que a gente olha assim, olha a pessoa assim, né? Sei direitinho o que está passando com essa pessoa aqui. Essa pessoa deve ter errado assim na outra encarnação. Ela tem esse problema psicológico. A gente cai em si para o outro. Mas o filho pródigo, que lição, né, Wallace? Caindo em si, ele caiu em si, ele olhou-se e investigou tudo. É a missão de cada um de nós, porque o nosso trabalho com Jesus, aqui o crede em mim, é uma coisa pessoal. A evolução é pessoal e intransferível. Então, é uma coisa da intimidade do ser. Tudo que Jesus nos traz é para o nosso íntimo, para a gente trabalhar no nosso íntimo, parar, refletir e trabalhar para daí crescer mais forte. Não para o próximo, né, Mário? Porque a gente tem do próximo, a gente tem tudo pronto, mas não é para o próximo, não. Olhei lá, eu sei tudo daquele cara ali, que bom, e o de você? Aí eu não sei tanto, não. Mas... Sempre o outro. Sim, sim, Não, é porque toda vez que Jesus abria a boca, ele deixava uma lição pra gente. sim. É verdade. E esse crente também em mim está ensinando a gente para fazer o que você está falando. É. Eu confio em mim, você também pode confiar em você. Então, quer dizer, Jesus não falou assim, eu não vou olhar para mim, porque ele falou que crede em Deus, mas crede também em mim, então quer dizer que você tem que acreditar em você, você pode. É verdade. Nós podemos. Um trabalho, é uma reforma, mas é isso que vai fazer ele crescer. E sempre buscando a luz do Cristo, né? Porque ele nos alerta para assim, cuidado para que a luz que existe em ti não seja trevas. Porque a gente começa a olhar e começa a determinar as coisas. Então,
Bom, aí a gente vai deixar por aqui, a gente vê que essas três revelações, elas estão no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos despertar aí para novos aprendizados. É a luz vindo gradativamente. Voltando à pergunta, sempre Deus mandou homens para nos ajudar, seres mais evoluídos. Pergunta 622, que nos endossou o nosso estudo hoje, né? Apadrinhou o nosso estudo. E a 628, a verdade vai vir de forma gradativa, também que endossou aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus nos ampare. Mário. A gente agora vamos ficar em oração já, né? Buscando em silêncio. Hoje esse silêncio mesmo para não atrapalhar muito a. Lembra o telefone? O telefone, mas. E aí nós vamos estar fazendo, vamos estar começando nosso trabalho de passe aí. A Vera vai estar dando um passe com o Wallace, né? E vamos ficar em silêncio, vocês aí da internet, onde você estiver no seu quarto. Feche os olhos e vá um pouquinho para dentro de você e começa a perguntar, né? Hoje, agora, né? Como é que eu tô? Qual que é a emoçãozinha que eu poderia começar a melhorar? Todos nós podemos melhorar. Então vamos estar em oração, pedindo Jesus que nos oriente, vamos participar nesse momento de troca de energia e o mais importante é o silêncio da mente. Vamos tentar silenciar a nossa mente nesses próximos minutos do passe e em oração, pedindo a Jesus que nos desperte. Nós temos essa luz dentro da gente. Esse tema de paz, de agradecimento, nós queremos enviar toda energia a esses lares representados online, às famílias aqui dessa casa maravilhosa que nós chamamos a Casa Espírita. Nós agradecemos pelo carinho que a espiritualidade nos dispensa em nos proteger, em nos despertarmos para vermos a luz. Que Jesus e Maria, com seu manto sagrado, possa cobrir todas as dores, possa acalentar os corações de todos nós aqui representados. Que os nossos mentores possam nos despertar cada vez mais para essa consciência divina. Que o ensinamento do Cristo possa entrar em nossos corações e fazer morada. Que nós possamos, a cada dia, estarmos melhorando nos nossos hábitos diários de amor e de fraternidade. Fica com cada um presente nessa manhã e que tenhamos uma semana e um ano super abençoado por Jesus, na luz do Cristo. Que assim seja. Fernanda, Ramon, Adri, Jaqueline, quem mais está por aí? Todo mundo. A Paula, A Paula também. olha, Adri, a Jaqueline, tudo bom? Jaqueline, quanto Isso. tempo. Ó, beijo para vocês, uma semana linda, viu? Jesus abençoe todos vocês. Fica com Deus. Bora. Aqui. Ok.